Bem-vindos àqueles que a gente ainda não viu, que não cumprimentamos. Nós nos sentimos honrados com a presença de vocês, aqueles que estão acompanhando também online. Que Deus abençoe todos vocês. Nessa manhã nós faremos a ordenança, cumpriremos uma ordenança bíblica, que é a ordenança da Santa Ceia. E em seguida nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quando você for passar aqui na frente para pegar o suco de uva e o pão, você pode também fazer a sua oferta, o seu ato de adoração também com as suas finanças, se você quiser dessa forma. Caso você se constranja de vir com dinheiro aqui na frente, você pode fazer isso online também, né, no seu computador, no seu celular, na sua casa. Nós encorajamos isso, crendo que também ensinamento bíblico nós contribuirmos com a obra de Deus, nós disciplinarmos nosso coração, principalmente nesse assunto do dinheiro. Mas nós já vamos meditar agora, então, uma passagem de Mateus 26, que fala sobre esse evento da Santa Ceia de Jesus com os seus discípulos. Enquanto eu abro aqui, eu vou falar também uma passagem de Tessalonicenses. Deixa eu só abrir aqui. Então eu vou ler Tessalonicenses 1, 13 até o 18. Não queremos, porém, irmãos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Os demais. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Talvez passe na sua mente, o pregador no caso não sou eu essa manhã, vai ser o Diogo. Ele já vai me ajudar nisso. Mas o pregador, nesse momento, não estaria triste com a perda da sua mãe? Com certeza estou arrebentado por dentro. Mas a gente acabou de ler algo aqui que nos dá esperança. Não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que faleceram. Não fiquem tristes a respeito daqueles que se foram, como a pastora Solange. Não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Aqueles que não têm a fé cristã, que não têm a fé no que Jesus fez, eles não têm esperança, porque eles não sabem o que pode acontecer depois, eles ficam na dúvida. Quem pode garantir? Na fé deles. Na nossa, nós temos a garantia do nosso Salvador, que ressuscitou. E no fim, Paulo ainda escreve aos gregos ali da cidade de Tessalônica: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolem-se com essas palavras. Isso é bom, isso é verdadeiro. Isso vai acontecer. Então, de uma maneira sobrenatural, o Senhor nos consola, mesmo nesses momentos turbulentos da nossa vida. E eu estou lendo isso porque isso tem tudo a ver com a Santa Ceia, que está em Mateus 26, quando Jesus estava ali consolando por antecipação os discípulos, dizendo: olha, peguem esse pão. Então, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E o 29. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira,
até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aí. Jesus estava dizendo para os discípulos: participem disso, desse pão partido. Esse pão simboliza o corpo de Jesus, que ele estava pré-anunciando: eu vou ser partido, eu vou ser rasgado, eu vou ser crucificado. Participem disso. Se os discípulos tivessem percebido, eu acho que eles iam perguntar: peraí, Jesus, você está dizendo que você vai ser crucificado por mim, por minha culpa? Assim como Pedro falou: não, Jesus, deixa eu tomar a tua frente. Não seja você que me sirva, Jesus, deixa eu te servir. E Jesus pensava: Pedro, você não é bom o bastante. Você não sabe, Pedro. Você pensa muito nas coisas dessa terra. Você não está entendendo o propósito maior. Eu estou aqui vivendo uma vida de sacrifício. E tudo que eu faço é por vocês, por amor a meus filhos. Eu me entrego. O Pai não me obrigou. O Pai sugeriu. E o Filho disse: eu estou pronto. Eis-me aqui, envia-me, Jesus. Jesus não titubeou na missão dele. Jesus foi porque ele sabia que era necessário. Jesus foi responsável. Então ele disse: comem, participem. E tomou o cálice e disse: bebam dele todos vocês. Esse é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Não existe perdão de pecados senão pelo sangue de Jesus. Não existe salvação senão no nome de Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens. E esse é o homem, Deus, Jesus. Por isso nós cremos que a nossa fé, a fé cristã, ela é a única que tem uma resposta para a salvação. É a única que tem a resposta para a vida eterna. As outras religiões vão te oferecer muitas promessas, né? Em algumas religiões se oferece: olha, quando você sair dessa terra, você vai encontrar lindas virgens. Aí você fala: hã? Será que isso é uma meta de vida? Né? E alguns começam a viver essa vida já nessa terra. Né? E na verdade não é paraíso nenhum, é um inferno. O coração do homem é corrompido. Nós precisamos que o Espírito Santo nos restaure, que ele restaure nossos pensamentos, que ele restaure o profunda das nossas intenções, afeições. E é isso que o Espírito Santo vem fazer quando ele é derramado sobre a igreja, sobre as pessoas. Nós temos essa garantia: o nosso Salvador ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi crucificado? Foi. Doeu? Doeu. Foi por minha culpa? Sim. Foi por sua culpa? Sim. E não adianta falar que não é. Porque algum pecado você já cometeu nessa vida. Alguma coisa você fez de errado, eu sei. Você fez uma mentirinha, você passou uma rasteira em alguém, você pensou mal de alguém. No Sermão da Montanha, Jesus fala: olha, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já, para possuí-la, já adulterou com ela. Jesus está dizendo: não precisa ir lá e fazer coisa errada, a consumar o ato. Você não precisa ir num motel com a prostituta para ser um fornicador, segundo a Bíblia. É só você se imaginar fazendo aquilo. Jesus estava dizendo: eu quero que o seu coração seja santo, que as suas intenções sejam santas, que você queira ser santo, que você queira ser íntegro, porque isso reflete a natureza de Deus. Deus é assim, e Ele nos chama para sermos como Ele. O Pai quer ter filhos à sua imagem e semelhança. Isso só é possível. Eu não estou dizendo para você, irmão, que tem alguém aqui que já pode subir nesse degrau e falar: esse cara é santo. Não, esse é, vamos adorá-lo. Não, eu estou dizendo, todos nós aqui somos filhos desse Deus perfeito, chamados para sermos como Ele é. E juntos nós nos ajudamos nessa caminhada cristã. Você edifica a mim, eu edifico a você. Cada um cumprindo o seu papel, porque todos recebemos presentes, dons de Deus, habilidades, recebemos dons para edificarmos uns aos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, e um aí precisa do outro. Não tem aqui ninguém melhor do que ninguém mesmo. Tá? Esse é o sacerdócio sacerdócio de todos os santos, que a gente tentou restaurar ali na época da Reforma Protestante. Nós temos acesso à presença de Deus, mas não para nós nos fechar a igreja e ficar só aqui adorando e
glorificando. Nós fomos chamados sim para também ministrar a Deus, mas para ministrarmos uns aos outros. E eu fecho com isso, senão não vai ter pregação hoje, desculpa. Nós somos chamados para também ministrar uns aos outros. Na cruz nós lembramos disso. Nós participamos do corpo, nós partimos o pão, e o corpo também agora somos nós. E nós precisamos uns dos outros, precisamos perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. E eu te digo uma coisa, Ele perdoou coisa que ninguém aqui... A sua ofensa contra Deus é muito maior do que a ofensa que cometeram contra você. A ofensa que você cometeu com Deus, eu não sei a ofensa. Eu não sei a ofensa que cometeram contra você. Talvez foi grande. Eu choro com você. Mas a ofensa que você cometeu com Deus, essa a Bíblia mostra. Que é uma multidão. É incontável. Então, assim como Ele te perdoa, perdoe. Perdoe, não guarde. Perdoe. Esse é o modelo que nós seguimos, Jesus. E nós não vamos abaixar o nível, a não ser a Bíblia, da Bíblia. Nós seguimos a Bíblia. Se você não quer seguir a Bíblia, procure outra igreja que não segue a Bíblia. Aqui nós vamos seguir a Bíblia, pela graça de Deus, com a ajuda de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, e assim que nós terminarmos essa oração, nós vamos participar. Senhor, nós oramos agora apresentando nossos corações. Eu apresento cada família, cada pessoa, aqueles que estão também assistindo o culto. Nós pedimos, nos ajuda, Senhor, nas nossas imperfeições, impurezas. Nos ajuda na nossa fraqueza. Nos ajuda também na tristeza, Deus. Nós abrimos o nosso coração para sermos tocados por Ti. Nós apresentamos nosso coração agora, nossas profundas intenções, pedindo: Espírito Santo nos cura, Espírito Santo nos perdoa, nos redime com o sangue de Jesus nessa manhã. Nós cremos, Senhor, que a Tua graça é mais do que suficiente, é maior do que os nossos pecados. Ela abundou, Senhor, onde havia pecado, superabundou a graça salvadora do Senhor. Por isso que essa graça nos purifique nessa manhã, que ela purifique de dentro para fora, do profundo do nosso ser. Queremos ser santos como Jesus é santo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está operando em nós a Tua vontade. Nós cremos que em tudo o Senhor é glorificado. Nós oramos, Espírito de Deus, que nos santifica, nos transforma nessa manhã. Nós recebemos de Ti a Tua bênção, a Tua paz. Nós não queremos carregar, Deus, pecados, ídolos. Não queremos carregar, Deus, as memórias ruins, as mágoas. Nós escolhemos perdoar nessa manhã. Nós escolhemos, Deus, estender o amor assim como recebemos de Ti. Nos santifica, Deus, nos aperfeiçoa nessa manhã, enquanto nós participamos dessa ordenança, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos, você pode vir então pegar o pão, o suco de uva, e nós vamos fazer isso juntos. Isso. Existe esperança, irmãos. Eu consolo vocês, e vocês se consolem uns aos outros, porque Cristo ressuscitou. Nós seremos ressuscitados com Ele. Os que se foram depositando sua fé em Jesus vão ressuscitar um dia. Eles estão bem, eles estão com Deus. Isso nos enche de esperança. Nós participamos disso, crendo que Ele é fiel. Podem participar. Bom dia a todos. A gente vai falar hoje sobre a suficiência da palavra de Deus, ou a suficiência das Escrituras. Fazendo uma breve introdução, a gente entende que nós, como cristãos,
nós temos como obrigatoriedade, como premissa de um cristão, amar, tomar a palavra de Deus como autoridade sobre sua vida, ou seja, o que a Bíblia diz, ela traz, ela faz algum efeito nas nossas vidas, seja no nosso espírito, na nossa alma, seja na nossa vida prática e etc. Então, a gente crê que a palavra de Deus tem essa autoridade, ela como premissa, ela tem essa autoridade, essa suficiência para regir toda a nossa vida. Né? O cânon das Escrituras, ou o cânon das Escrituras, como ela foi formada, né, nos concílios, etc. Essa palavra cânon vem de vara de medir, ou seja, aquilo que mede a nossa fé prática, a fé prática de um cristão. Então a ideia hoje é a gente tratar em cima de um texto de 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, se vocês quiserem abrir para ir acompanhando, a gente vai ler o texto todo, depois a gente vai tratando versículo a versículo, ou parte a parte desse texto, mas a ideia é a gente tratar em cima disso, essa suficiência das Escrituras. Então, se vocês quiserem abrir, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Vou começar a ler. Paulo fala assim para Timóteo e a nós nessa carta. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui a gente vê nessa carta Timóteo, um jovem que se tornou pastor, foi um dos líderes da igreja. E aconteceu que Paulo fez uma primeira viagem para a cidade de Listra, Derbe, se eu não me engano, é Derbe e Listra, uma região. Foi uma das primeiras viagens de Paulo. Os pais de Timóteo se converteram, ele ainda era pré-adolescente, adolescente. E aí Timóteo, desde cedo, a família dele colocou Cristo como centro de tudo que eles faziam. E aí depois, numa segunda volta, numa segunda passagem de Paulo por essa cidade, Paulo conheceu Timóteo de novo, viu Timóteo, viu o quanto ele estava crescendo no conhecimento de Deus, o quanto Timóteo se dedicava, o quanto ele era apto para fazer algo importante para Deus. E Paulo levou Timóteo para fazer algumas das viagens missionárias, deu algumas tarefas a Timóteo durante o seu ministério. E essa carta, quando a gente são textos que eu gosto muito, 1ª e 2 Timóteo são recomendações muito afetivas até de Paulo para Timóteo. São recomendações muito pessoais, assim. E essas recomendações a gente pode trazer para as nossas vidas. E nesse texto, Paulo fala claramente, depois nesse contexto, Paulo fala sobre as heresias, as coisas que tentavam se encaixar na igreja naquele tempo. Mas nesse texto, Paulo está falando, olha, você deve se lembrar daquilo que foi ensinado, que a Bíblia é suficiente para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir no caminho correto. Paulo está dando essa ênfase na palavra de Deus, naquilo que foi aprendido. Né? E aí depois tem aquele texto famoso que a gente fala, por isso prega a palavra, pregue a tempo e fora de tempo. Esse capítulo 3 e 4 de 2 Timóteo é muito rico e vale a pena a gente ler e enxergar mesmo Deus falando com a gente, sabe? Deus fazendo a gente priorizar
essas palavras, fazendo a gente enxergar dessa forma. Então, no primeiro versículo, versículo 14, Paulo fala sobre permanecer naquilo que foi aprendido. Então, nós cremos que as escrituras divinas são a palavra de Deus. Se elas são a palavra de Deus, logicamente, no cristianismo, Deus é o centro e Deus aí está sobre tudo e todos, é Ele quem governa. As palavras de Deus têm total autoridade sobre as nossas vidas e a gente tem que se dedicar a ela, assim como uma criança presta totalmente atenção nas palavras e imita as palavras que seus pais falam. Muitas vezes é até difícil, né? Às vezes vai na raiva falar alguma coisa perto da criança, a criança vai lá e repete, né? As crianças absorvem muito o que seus pais fazem, né? Não sou pai ainda, mas a gente observa, tenho muito sobrinho, pelo menos isso eu tenho bastante. Mas a gente observa isso, as crianças absorvem, seja bom, seja mal, elas tomam isso como um exemplo, né? Meu pai falou, então eu vou falar isso também, essa palavra é legal. Então, a gente precisa entender a palavra de Deus com esse coração, de que são as palavras do nosso Pai, e nós devemos tomar total atenção e trazer um significado para as nossas vidas quando a gente abre a Bíblia, quando a gente se prostra diante da Bíblia abre o nosso coração e procura entender algum versículo, algum texto e etc. Então, Paulo está falando nesse sentido para nos apegarmos à palavra. Salmo 119, do 7 ao 18, ele tem... O salmista aqui fala... Ele tem esse apego pela palavra. O Salmo 119 inteiro, ele fala muito sobre os mandamentos. E quando a gente começa a prestar atenção, a gente começa a entrar nesse sentido de tratar a palavra de Deus com a honra que é devida, talvez abrir o Salmo 119 pode ser algo extraordinário para a gente entender essa essência desse Salmo, de tratar a palavra de Deus como ela deve ser tratada. Então, Salmo 119, eu vou falar aqui dos 7 ao 18, a gente vai ler. Fala assim: eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o homem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que esse seja o nosso coração todas as vezes que a gente abrir a Bíblia, esse apego, esse apreço à palavra de Deus, né? Que a gente clame assim: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, que nosso coração tem esse sentimento cada vez que a gente abre a Bíblia, cada vez que a gente fala sobre ela, que nosso coração, que essa seja a nossa oração hoje, que o Senhor abra o nosso coração para ver as maravilhas da lei de Deus. As maravilhas da lei de Deus é o próprio Deus. O próprio Deus se revela através das Escrituras. Ele escolheu se revelar a nós através das Escrituras. Que forma mais clara, ele poderia ter escolhido se revelar em códigos de qualquer outra forma. Ele escolheu se revelar de uma forma que nós entenderíamos, de uma forma que todos pudessem enxergá-lo. E ele se revela através das Escrituras. A Bíblia diz também que ele se revela através da natureza, né? Que os céus proclamam a glória de Deus, mas ele revela não só a si mesmo, mas como ele revela todo o seu plano perfeito de salvação, ele revela ao longo de toda a Escritura. E muito mais que isso, a Bíblia também
a gente vai vendo na sequência dos versículos, ela não só nos revela esse plano, mas ela nos ensina a caminhar por esse plano. Então, as Escrituras são suficientes para revelar a Deus e revelar o seu plano perfeito. Então, que a gente tenha esse coração. Continuando na parte B do versículo 14, ele fala, sabendo de quem vocês têm aprendido. Paulo está falando sobre saber com quem vocês aprenderam. Então, Paulo, essas palavras que Paulo está falando, essas sagradas escrituras que Paulo fala para Timóteo, são os testemunhos que nós temos hoje em registro escritos, diante do lado da nossa cama, no nosso celular, etc. São esses escritos, são esses testemunhos a respeito da obra de Jesus, a respeito do plano de redenção e salvação de Deus. Esses escritos que muitos dos pais da fé, dos heróis da fé, deram sua vida, empenharam toda a sua vida para que isso chegasse hoje. Pessoas, comunidades se organizaram para fizeram concílios para que a Bíblia fosse organizada e sistematizada para que a gente tivesse acesso. Lutero arrumou uma briga, uma encrenca bem grande por querendo fazer com que a Bíblia chegasse até nós, que ela chegasse nas nossas casas, que a gente pudesse ler e entender o que a palavra se trata. E quantos outros heróis da fé não ensinaram as outras gerações, não ensinaram seus filhos, suas casas sobre a palavra de Deus. E aqui eu não posso deixar de fazer uma menção honrosa à pastora Solange. O quanto ela não nos ensinou também, o quanto ela não se dedicou para que essas palavras tivessem esse efeito no nosso coração, o quanto ela não aplicou toda a sua vida, sabe? Que postura de coração que ela teve de pegar, por exemplo, adolescentes que... Cara, adolescente não tem nada para oferecer para a igreja no sentido de, quando você pensa numa visão de administrador, adolescente é um problema, adolescente, jovem. Os caras dão muita ideia, pouco, não tem esse retorno, pensando comumente de administrador, só isso, tá? Não se tem retorno, adolescente não trabalha para dizimar, etc., e exige muito. E quantos adolescentes não tiveram sementes plantadas? Eu sou um deles. Quantos de nós não somos desses adolescentes que ela plantou, que ela acreditou? Então, pessoas se dedicaram firmemente a essa palavra que vem desde os apóstolos. Pessoas realmente entregaram suas vidas e trataram isso como sério, e a gente não pode hoje simplesmente tratar a palavra de Deus como algo banal, como algo simples, algo que não tem valor. A gente não pode tratar a palavra de Deus como algo que simplesmente serve para a gente aos domingos, ou simplesmente nos motiva. Eu abro o salmo que eu gosto e isso vai me motivar durante a semana, isso é bom. Mas a palavra de Deus tem seus efeitos sobre os nossos maus caminhos também. Ela também fala sobre a nossa conduta em tudo que a gente faz. Então, Paulo, creio eu que ele está chamando ele está chamando a responsabilidade para si quando ele fala para Timóteo: Timóteo, isso que eu estou escrevendo para você, lembra de quem te ensinou. Você viajou comigo, você viu tudo que eu vivi, o quanto eu sofri por causa do Evangelho, por amor ao Evangelho. Lembra disso, para você tratar a palavra de Deus com devido respeito. E aí, continuando no versículo 15, Paulo fala sobre Timóteo, desde a infância, saber as Sagradas Escrituras, conhecer essa infância, pré-adolescência, quando os pais dele se converteram nessa primeira viagem de Paulo. Então, aqui Paulo está falando sobre a gente colocar Deus, na verdade, o que a gente pode enxergar aqui é o quão primordial foi o papel da família de Timóteo nesse processo de tornar ele quem ele foi. Quão primordial. Os cultos dominicais, os desenhos bíblicos, eles não têm o efeito de uma família que centraliza Jesus. Eles não têm o mesmo efeito de uma família que coloca Jesus no centro de tudo que eles são. Isso não é suficiente.
o que a gente pode fazer, o que se faz nos cultos não é suficiente nem para a gente guardar a nossa fé, isso não é suficiente. E essa família, a gente vê que ela fez muito bem esse papel de ensinar Timóteo, pegar essas palavras, isso que eles receberam, esse evangelho, e tratar e colocar isso no coração de Timóteo. Que papel legal que eles fizeram. Tanto que quando Paulo volta para uma segunda viagem, chamou a atenção, a forma como a família fez o trabalho na vida de Timóteo, de discipular ele nos caminhos de Deus, chamou a atenção de Paulo. Então, a gente vê aqui a importância, nesse versículo, a importância das nossas famílias darem o devido papel à palavra de Deus nas suas rotinas. Então, versículo 14, ok. 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui fala sobre tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Naquele tempo, muitas pessoas vinham e começaram a misturar o judaísmo com o cristianismo, e às vezes virava uma bagunça, uma salada, sabe? É igual querer misturar coach com cristianismo, aí vira uma bagunça. Naquele tempo também tinha os problemas. Vai mudando o que se mistura, vai mudando o ingrediente que se põe, mas sempre tentam misturar algo com o evangelho. E naquele tempo acontecia isso. E aí Paulo nos conscientiza sobre a salvação que é mediante a fé em Jesus Cristo. Então, isso. A gente tem um texto para falar disso, Gálatas 1. Gálatas, quando a gente pega o contexto histórico de Gálatas, ele é bem nesse sentido, ele tem esse contexto justamente de defender a igreja que estava passando por um processo muito esquisito dessa mistura com o judaísmo. Esse é o contexto que Paulo está escrevendo, e quando a gente pega a partir do versículo 3 do versículo 1, fala assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aqui ele está reforçando e frisando sobre a salvação da ira de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E aí depois, a partir do versículo 10, ele fala: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, em outras versões, anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então Paulo está fazendo frisando, e aqui nós frisamos, que existe uma forma de salvação. E essa forma é mediante a fé em Jesus Cristo. A gente vê muito dessa mistura, que eu brinquei sobre coach, mas a gente vê o triunfalismo. O triunfalismo é aquilo de só pensar sobre tudo é vitória. O crente gosta bastante da palavra vitória, né? A vitória é sua, não sei. Então, existe isso, sabe? Que enxerga tudo como se a gente fosse vencer tudo, e isso é diferente da realidade. A gente passa também por momentos difíceis. A gente passa também, nem tudo a gente vence, nem tudo é como a gente quer, nem tudo acontece no nosso tempo, nem sempre temos as condições que nossa alma desejaria. E isso tentando se misturar com o verdadeiro evangelho, com o que a Bíblia diz sobre que a gente teria aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que Jesus venceu, para a gente olhar o exemplo dele. Então, existem várias coisas que tentam se misturar, sabe?
E Paulo está reforçando isso. E hoje nós reforçamos isso também a nós mesmos, sabe? Existe uma maneira de salvação. E é mediante a fé em Jesus Cristo, mediante o arrependimento dos nossos pecados. É dessa forma que nós alcançamos a salvação. Continuando no versículo 16, o texto diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Partear desse versículo. Nós cremos que as Escrituras, que os textos da Bíblia são inspirados por Deus. A gente estava tratando sobre isso com as crianças semana retrasada, e a gente fez algo legal, assim. Para quem não sabe, a Bíblia tem mais de 40 autores, alguns ainda tem-se dúvidas de quem são, por isso esse número é aproximado, de 40 autores, num período de 1.500 anos. Quando a gente pega esses 40 autores que escreveram num período de 1.500 anos, e a gente junta eles da forma como foi feito o cânon das Escrituras, como eles foram colocados juntos, a gente vê a revelação de um plano perfeito, de Gênesis a Apocalipse, uma história sendo desenvolvida. Aí a experiência que a gente fez foi pegar as crianças, cada um pegou uma folha e cada um escreveu o que estava na cabeça deles naquela hora. Para a gente juntar depois e tentar fazer um livro, tentar criar uma frase com o que estava escrito. Eu não lembro muito bem a frase que saiu no meio disso, mas a frase foi meio que: Mônica, menina louca, amarelo é bom, etc. Foi uma mistura, foi uma bagunça. E quando a gente pensa nesse processo de formação da Bíblia, a gente pensa que poderia sair uma tremenda salada se não tivesse um autor inspirando cada um dos autores, que nós podemos chamar aqui então de coautores. Se não tivesse alguém que inspirasse, alguém que se revelasse, que inspirasse através desse período da história, de cada período da história, os autores, alguém que revelasse, a Bíblia não seria essa obra que nós temos hoje. Por isso nós cremos que a Bíblia é inspirada sim por Deus, que os processos de montagem da Bíblia, de montagem do cânon, também foram inspirados por Deus. Nós cremos que Deus governa a história, que Deus governa todas as coisas. Nós cremos, por isso nós damos essa importância, esse valor devido à Bíblia. Então, nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus. E aí depois, voltando com as crianças, a gente teve essa frase doida, né, que saiu da salada, e depois a gente fez o contrário, alguém ia lá e cochichava no ouvido de alguém o que queria que a pessoa falasse, aí depois ia lá para a outra criança, você vai escrever isso, depois vai lá, aí na hora que você junta, você tem algo com sentido. É exatamente isso que aconteceu no plano de Deus ao escrever a Bíblia através desses 1.500 anos, que trabalham, né? Às vezes os autores ficam 5, 6 anos trabalhando num livro, e Deus ficou 1.500 anos trabalhando num livro para que a gente tratasse ele hoje com o cuidado que devemos. Então nós cremos que a Escritura é inspirada por Deus, reforçando isso. E aí depois continua: e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Então nós cremos então que essa palavra, esse conjunto de 66 livros, feito por 40 autores ao longo de 1.500 anos, nós cremos que ele tem total autoridade sobre as nossas vidas para nos ensinar a respeito da salvação, a respeito da vida prática, daquilo que Deus deseja, da forma que nós vivamos, como nós podemos glorificar a Deus. Ela tem autoridade para nos repreender e corrigir e para nos instruir na justiça. Quando a gente pega então para falar sobre o ensino da Bíblia, a Bíblia ensina sobre a salvação, Efésios 2, do 1 ao 8, se vocês puderem abrir, a gente vai ver o que a Bíblia nos ensina sobre a salvação.
fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aí acaba aí. Então a Bíblia nos ensina sobre a salvação. Nós estávamos sujeitos e éramos sim merecedores. Às vezes a gente tenta se olhar, né, nessa vibe de posição de afirmação positiva sobre nós mesmos. Não, eu sou um cara bom. Se tirar Deus de mim, sobe um cara bom ainda. Não, se tirar Deus da gente, ainda existe maldade no nosso coração. Com Deus ainda existe maldade no nosso coração. Enquanto às vezes nós precisamos dobrar nossos joelhos, a gente precisa quebrantar o nosso coração para continuar nesse processo de transformação. Mas não, nós ainda somos maus, a humanidade ainda é má. O resultado disso a gente vê sim aí fora, o resultado da perversidade, da maldade do homem, o resultado da queda, a gente ainda vê, ainda está explícito aos nossos olhos. Tudo o que acontece é consequência do pecado e da maldade. Nós sim éramos sim merecedores da ira de Deus. E Ele, por simplesmente bondade, pela graça, nos salvou. E hoje o que a gente precisa para entrar nesse caminho de salvação é simplesmente a fé em Cristo Jesus. Então isso a Bíblia nos ensina, esse pilar da fé cristã. A Bíblia é suficiente para revelar a salvação de Deus para o homem. A Bíblia é suficiente. Por isso que Paulo fala ali, não liguem, não se importem com, não deem ouvidos a outro evangelho que é pregado, porque podem vir e tem pessoas pregando o evangelho que você precisa fazer isso para ser salvo, que a fé é pelas obras. Existem muitos evangelhos aí, existem outras religiões que pregam que a fé, que a salvação é por obras. O evangelho, o cristianismo é a única religião que prega que a fé ela foi imerecida e que a única coisa que você precisa fazer para ser salvo é crer. Isso ele difere, sabe? O altruísmo de Cristo ao morrer em nosso lugar. A Bíblia revela essa história, o plano da nossa redenção. E isso é suficiente. O que a Bíblia revela sobre a salvação é suficiente para transformar as nossas vidas. Se a gente está aqui hoje, esse plano, essa história foi um dia contada para nós e ela foi suficiente para nos salvar, para que a gente reconhecesse os nossos pecados, para que a gente se arrependesse e para que a gente, daí por diante, começasse a viver uma vida diferente daquilo que nós vivemos hoje. Quem se lembra do dia da sua conversão, no dia que você ouviu uma mensagem, ouviu falar de Deus, aquilo fez sentido para o seu coração? É legal, porque às vezes é legal lembrar, eu gosto sempre de lembrar do dia da conversão, porque às vezes a gente esquece, a gente vai vivendo as coisas, mas em algum momento a gente simplesmente ouvia falar de Jesus. No Brasil, a gente sempre ouve falar de Jesus. O cristianismo ele é disseminado no Brasil, a gente ouve falar sobre a história da cruz. Os feriados, quando a gente vai para a escola, mesmo as escolas não cristãs falam sobre os feriados católicos, cristãos, etc. Mas em algum momento tudo isso fez sentido, e fez sentido porque o Espírito Santo convenceu nosso coração do juízo e dos nossos pecados, do juízo de Deus. Desse texto que Paulo está falando, disso que Paulo está falando aqui aos Efésios. Então a Bíblia é suficiente para apresentar para a gente
o plano de salvação. A Bíblia também é suficiente para revelar quem Deus é, sabe? A gente vive numa sociedade que tudo é tão relativizado, né? Tudo é relativo. Deus pode ser para você uma pessoa, para outra, Deus pode ser de outra forma. E aí cria essa bagunça, sabe? Que às vezes a pessoa tem uma família que o pai é muito... que o pai, não sei, judiou muito dos filhos, por exemplo. Aí a pessoa cresce com essa visão de que Deus é um Deus ranzinza sentado num trono e castigando todo mundo que ele vê pela frente. E aí tem outras também que acham que Deus é legal demais a ponto de deixar a pessoa viver da maneira que ela quer e ainda assim a pessoa cometer pecados contra outras pessoas, a pessoa não pensar nas consequências, não pensar em comunidade. As pessoas acham que Deus pode relativizar tudo isso. Então, no meio de toda essa teoria da relatividade, da relativização, teoria da relatividade é outra coisa, mas a relativização, né? Isso é muito da filosofia, de que nem tudo que a gente vê é o que a gente enxerga. O pessoal da filosofia fala, o que você está vendo pode ser para outra pessoa uma outra coisa. Isso até a galera leva às vezes até o extremo de que realmente que a gente não toca nada, de que nada que a gente vê é como realmente é, e relativiza tudo mesmo. Então, no meio dessa bagunça toda, a Bíblia não é relativa referente ao que ela revela sobre Deus. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus Trino é revelado na Bíblia. A Trindade divina é revelada na Bíblia. É revelado o caráter de Deus, é revelado o coração de Deus e o seu plano perfeito através das Escrituras. Ela é suficiente para revelar a Deus. Eu não preciso ler a Bíblia, mais um livro para saber quem Deus é. Os livros são ótimos, são complementares, são suplementos, podemos dizer, mas a Bíblia sim é suficiente para revelar quem Deus é. Se uma pessoa, na nossa realidade é fácil, a gente tem o contato com os livros, mas de repente numa igreja perseguida, onde os livros cristãos não existem, que seria se a gente falasse que a pessoa precisa ler mais um livro para conhecer quem Deus é? Se nem a Bíblia pode ser, a igreja perseguida, muitas vezes, eles trocam folhas da Bíblia, trocam textos da Bíblia, rasgados, e isso fica uma semana com a pessoa lê aquele texto, etc. Isso acontece, existe sim essa realidade. A gente está no Brasil, espero que continue assim, essa liberdade que está sendo meio oprimida, né, na questão do pensamento, etc. Mas, assim, a gente ainda tem essa liberdade, mas existem realidades que são diferentes e muito diferentes das nossas, em que a Bíblia que as pessoas têm é um papel que ela recebeu essa semana e ela vai estudar aquilo com todo o afinco que ela tem, com todo o coração dela, porque na semana que vem Deus vai se revelar através de outra página da Bíblia. Então, se a gente falar para essas pessoas que ela precisa ler, que ela precisa complementar, para ela saber realmente quem Deus é, que ela precisa se complementar a leitura dela com algum outro livro, não tem sentido, sabe? A Bíblia é a revelação de Deus para todos em todos os momentos. Então, Deus se revela para a gente através da palavra dele, nessa realidade que a gente tem de liberdade, e graças a Deus por a gente ter liberdade por ler esses livros que nos ajudam a entender melhor a Bíblia, etc. Mas Deus também se revela para aqueles caras da igreja perseguida, que estão lá com uma folhinha na mão, entendendo e buscando a Deus com o que eles têm. Então, além da revelação sobre a salvação, o plano de Deus e a revelação do próprio Deus, a Bíblia também nos ensina como a gente deve andar, né? Como a gente pega, por exemplo, o Sermão do Monte, é algo prático, são ensinamentos práticos de como a gente vai viver. Então, a gente recebe Jesus e aí surge a pergunta, né? Tem até uma música dos Arraiz, eu acho que é como então viveremos? Diante dessa mensagem que eu recebi, como então que eu vou viver?
A Bíblia fala sobre isso também, graças a Deus. Ela não nos deixou perdidos somente com a mensagem da salvação, mas ela também nos deu todos os conselhos, todos os caminhos. O Sermão do Monte, por exemplo, o pessoal vivia com a lei, lá o Eric falou disso agora há pouco. O pessoal vivia com a lei, você não pode, não adulterarás, não ireis, etc. Tinham as leis e o pessoal tentava seguir essas leis. Só que, quando Jesus vai lá, eu acho que Jesus falou, cara, vocês não entenderam muito bem, vocês estão só cumprindo as leis, mas vocês não estão trazendo isso para o coração, isso não se tornou um princípio no coração de vocês. Isso não tem o efeito que eu quero no coração de vocês, então deixa eu explicar direito. Deixa eu explicar que é diferente da forma que vocês estão pensando. Diz, se você a palavra, se está lá escrito, não matarás, se você se ira com seu irmão, se você se ira com seu irmão, você já está pecando. Está escrito, não adulterarás, só no pensamento você já está pecando. Jesus ressignifica isso para o seu verdadeiro significado. Ele coloca o significado verdadeiro naquilo que era lei. A gente pode dizer, então, que Jesus está ali falando para o pessoal, cara, vocês estão de olho na lei, mas são princípios que eu ensinei. E esses princípios eles regem essas leis que foram criadas, sim, esses princípios regem as leis, mas a gente não pode ficar nisso, ter esse coração só de obedecer a lei, e aí depois, quando eu acho uma brecha na lei, eu vou lá e faço o que eu quero, sabe? Brasileiro também é muito de achar brecha na lei, imagina. Se Jesus não explicasse isso para a gente, quanta brechinha na lei a gente ia tentar achar para fazer o que a gente quer? Então a Bíblia é apta para ensinar. A Bíblia é apta para repreender e corrigir. Hebreus 12, do 5 ao 11. Fala assim: vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, bastardos em outras versões. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, olha que legal. A repreensão, a Bíblia também é apta para nos repreender, nos corrigir. A repreensão e a correção de Deus, embora a gente tenha essa ideia de que é Deus castigando, nesse texto a gente enxerga a essência da repreensão e da correção. É sempre o amor, a essência da correção é sempre um amor de um pai querendo ensinar os seus filhos. Por isso, quando a gente olha para a Bíblia e a gente acha textos que nos confrontam, em alguns textos Paulo fala em Romanos 1, 28 a 32, Gálatas 5 também fala sobre isso, do 19 ao 21. Quando Paulo começa a falar, haverá um tempo que vão ter pessoas que vão ser implacáveis, tem uma das palavras que ele usa, sabe? Paulo está falando, vocês não podem ser esse tipo de gente implacável que são pessoas que passam por cima das outras. Vocês não podem ser pessoas que sejam presunçosas, pessoas que fofoquem. Não é a palavra fofoca, né? Mas pessoas que falam mal uns dos outros, sabe? Paulo, a Bíblia nos dá essas repreensões, e quando a gente abre com o coração de filho, a gente enxerga Deus falando com a gente precisa também tomar as palavras de repreensão como algo que, nesse sentido do texto de Hebreus, que Deus está disciplinando o nosso coração para que a gente seja parecido com Ele, para que a gente participe da santidade, assim como fala no texto de Hebreus, para que a gente se torne parecido com Cristo. Então, a repreensão de Deus, ela não é simplesmente um castigo e palavras de Deus soltadas ao vento, mas elas têm o propósito de nos tornar parecidos com Ele. Então,
A palavra de Deus ela é apta para nos repreender, para desviar a gente dos nossos maus caminhos, para ensinar a gente como que a gente tem que viver segundo o padrão de Deus. Tem um versículo, tem um texto legal no devocional do Spurgeon, que ele fala como a gente deve ler as Escrituras. Eu achei interessante frisar nesse momento. Spurgeon escreve assim: deseja começar a ser um verdadeiro leitor, como a gente se relaciona com a Bíblia. Deste momento em diante, você trabalhará para entender. Então, você deve ficar de joelhos. Você deve clamar a Deus por orientação. Quem entende melhor um livro? O autor dele. Então, amado, o Espírito Santo está conosco. E quando pegamos o livro dele, começamos a ler o que queremos saber, e queremos saber o que significa, devemos pedir ao Espírito Santo que revele o significado. Ele não fará um milagre, mas elevará nossas mentes, e ele nos sugerirá pensamentos que nos conduzirão por sua relação natural, uma ideia a outra, até que finalmente cheguemos ao cerne, ou ao centro da sua instrução divina. Busque, então, com muita sinceridade, a orientação do Espírito Santo, pois se a própria alma da leitura é o entendimento do que lemos, então em oração precisamos invocar o Espírito Santo para desvendar os mistérios secretos da palavra de Deus. E aí no final o Spurgeon termina com uma oração. Espírito Santo, me dê entendimento ao ler minha Bíblia. O Senhor é a chave para desvendar os mistérios encontrados na palavra de Deus, que eu conheço o autor e consumador da minha fé a cada virada de página. Que legal essa oração de Spurgeon ao ver como que ele trata a Bíblia. Se a gente entrar com esse coração a cada vez que a gente abre a Bíblia, a gente vai enxergar que essa repreensão de Deus ela é para o nosso bem, que Deus deseja e Ele precisa nos repreender para que a gente se torne parecido com Cristo. E aí, finalizando o verso 17 do texto de Timóteo, fala: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A gente aprende na Bíblia que o padrão de Deus é nos tornarmos semelhantes a Cristo, a gente seguir o ensinamento, o modelo de Cristo, o exemplo. Através desses processos, através do ensino, da repreensão, da correção, da instrução na justiça, os pais ensinando os filhos, geração em geração, irmãos ensinando uns aos outros, instruindo uns aos outros na justiça. Tudo isso é para que nós nos tornemos semelhantes a Cristo e a gente participe, não apenas pratique boas obras, o que a Bíblia nos pede para fazer, mas para que a gente participe de uma obra maior, e essa obra maior é o plano eterno de Deus, é a salvação de Deus. É esse momento que a gente falou hoje, que o Eric falou hoje, sobre o dia que ele vai voltar para nos ressuscitar com Cristo. Aqueles que se foram, que ele vai nos ressuscitar, ele vai os ressuscitar com Cristo. E ele vai voltar, vai vir e vai reinar com a gente nessa terra. Então, existe um plano eterno. A Bíblia ela é suficiente para nos ensinar a como devemos então viver para esse plano eterno, como a gente vive com os olhos focados nesse plano eterno. E o que é esse plano eterno? A Bíblia nos ensina isso. Então, concluindo, quando a gente enxerga esse texto e a gente enxerga então uma maneira saudável da gente se relacionar com a palavra de Deus. Ela não é um livro que foi escrito meramente por acaso ou que uma pessoa simplesmente gastou alguns meses ali, mas foi um livro escrito por 1.500 anos, Deus inspirando pessoas. E aí, fora o período da escrita, Deus ainda organizou pessoas, Deus ainda mobilizou pessoas para que juntassem de acordo com a vontade dele. E hoje a gente tem esse livro nas nossas casas, então. E aí, da mesma forma, quando a gente recebe a mensagem do Evangelho e a gente não sabe o que fazer, a gente se pergunta, então, como então viveremos? Talvez com esse livro em mãos hoje, com esse livro na nossa casa, no nosso celular, o que a gente pode se perguntar, então, como então o leremos? Como então nós leremos esse livro? E a gente tem um exemplo muito legal na própria Bíblia. 2 Reis 22, fala sobre o rei Josias. E Josias virou rei com 8 anos, imagina isso.
rei com 8 anos. Aos 16 ele começou a buscar a Deus. E aí ele, dentro dessa busca dele de Deus, ele coloca o reino assim, veio devastado, né? Ele assumiu com o pessoal nem lembrava mais das leis de Deus. Fora isso, existia um caos político, né? Que vinha dos cativeiros, né? Quando o pessoal levou o povo de Israel cativo. E ele começa a buscar Deus. E aí, nessa busca dele de Deus, ele começa a dar o devido valor a Deus e a sua aliança com o povo dele. E aí, uma das coisas que ele quis fazer é reformar o templo de Deus. Então, eles estavam reformando o templo de Deus. E aí, que curioso, o texto fala que ele pediu para o servo dele ir lá, pedir para Ilquias, que era o sacerdote, ir lá no templo, pegar os recursos e distribuir para os trabalhadores, para comprar as coisas que deveriam para a obra de restauração do templo, e também para pagar os funcionários. E o que acontece é que Ilquias estava mexendo nas coisas e ele acha um livro, que alguns historiadores dizem que é o livro alguns trechos do livro de Deuteronômio, da lei de Deus. A Bíblia fala que é o livro da lei de Deus. Ele acha esse livro e aí ele manda para o rei. O rei, na hora que lê, ele lê com o coração que a gente tem que ter ao ler a palavra de Deus. O rei, na hora que ele leu esse livro, ele se arrepende. A Bíblia diz que ele quebranta o seu coração. E ele torna... O que ele fez nesse momento o que esse livro está falando para mim hoje? Que efeito ele tem sobre a minha vida hoje? Talvez essa deva ser a pergunta que a gente faz toda vez que a gente abre a Bíblia. Que efeito essa mensagem que eu estou lendo hoje tem efeito sobre mim? Qual efeito ela tem sobre mim? Ele faz isso, e aí ele se arrepende, e muito mais do que se arrepender, ele ainda... Daí ele juntou todo o povo, leu a lei de Deus para todo o povo, e aí ele começa um trabalho de tentar restaurar a adoração que estava perdida, né? As famílias foram se misturando, as pessoas foram crendo em muitas coisas, misturando deuses pagãos no templo, etc. Ele começa a fazer essa restauração da adoração em Israel. Então, talvez hoje a gente possa pensar sobre a faxina, né? Sobre o que a gente deve buscar no nosso coração. Será que nessa faxina que a gente deve fazer no nosso coração, a gente acharia o devido valor que a gente deve dar à palavra de Deus? Né? Fazendo essa faxina, será que a gente consegue encontrar o devido espaço à palavra de Deus nas nossas vidas corridas? E assim, que ao achar a palavra de Deus no nosso coração, que a gente possa, assim como Josias, sabe, ver sentido naquilo dentro da nossa realidade, e muito mais do que ver sentido, do que se arrepender, entrar com o coração arrependido, crendo que o Espírito Santo é aquele que nos convence do nosso pecado e do juízo de Deus. Muito mais que isso, a gente ainda entender o que então eu devo fazer a partir daí, o que então eu faço com essa mensagem que eu li, o segundo passo então, como então eu lerei, que aí a resposta é com um coração ensinável. O segundo passo, então, como então eu tratarei o que eu li? Então, como eu trato a mensagem que eu li da Bíblia? Como eu aplico na prática? Nossa preocupação, como eu faço isso? Como eu pego o Sermão do Monte e aplico isso na minha família? Como eu tento não mirar o quanto eu me iro? Como eu tento me livrar daquilo que eu não quero fazer? Né? Paulo fala sobre essa tensão entre a gente querer fazer o bem e a gente fazer o mal. Como então eu vou tratar com isso? Sabe? Então, talvez esse seja o segundo ponto de como então leremos a Bíblia. Ter essa mentalidade de que algo prático tem que ser feito a partir da mensagem. E a gente não está perdido. Quando a gente pergunta sobre como eu pratico isso, a gente não está perdido. A gente conta com a Bíblia para nos ensinar. A gente conta com os nossos irmãos mais velhos na fé, aqueles que podem nos ensinar
Como então eu tomo esses passos, sabe? E entrar nesse processo de instrução, que depois é o último ponto que falou lá no texto de Timóteo, né? Instrução na justiça. Como então eu vou me portar? Então vamos instruir-nos uns aos outros a como a gente vai viver a partir daí, sabe? E a gente vivendo isso, colocando a Bíblia, a gente colocando a Bíblia no seu devido lugar, a gente não vai correr o risco de entrar em heresias que nos afastam de Deus, sabe? Que a gente trate a palavra de Deus com seu devido valor, assim como os heróis da fé trataram, assim como a nossa pastora tratou. Sabe, que tem esse valor, que ela tenha valor e significado ao ponto da gente dedicar a nossa vida a isso. Sabe, mesmo que dedicar a vida não significa simplesmente a gente abandonar tudo e viver só de igreja, etc. Mas eu dedicar minha profissão a viver da forma como a Bíblia me ensina, a viver para Deus, glorificar a Deus, fazer o nome dele conhecido. Sabe, como então viveremos, sabe, de acordo com a lei de Deus? A Bíblia responde a nossa pergunta. Como a gente deve viver? Existe uma lei moral de Deus. E existe sim uma lei moral de Deus. E ela está descrita, expressa, através da palavra dele. Então, se você puder, feche os seus olhos, a gente vai orar para finalizar. Senhor, nós te agradecemos por todo o processo que nos conduziu a Ti. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Nós honramos, Pai, todos aqueles que nos trouxeram a revelação de quem o Senhor é. Sejam os autores, sejam aqueles que nos ensinaram. Hoje nós somos gratos porque essa mensagem chegou a nós. Ela chegou a nós completa e suficiente para nos salvar, para nos repreender, para nos ensinar, para nos instruir em caminhos de justiça. Muito obrigado, Senhor, que a partir de hoje, se essa não tem sido a nossa atitude, a nossa postura, que a partir de hoje a gente possa ler a Bíblia com um coração quebrantado, um coração ensinável. O que o Senhor quer que a gente faça a partir daquilo que estamos lendo, que esse seja o nosso anseio, não apenas ler, não apenas conhecer e entender, mas praticar aquilo que o Senhor deseja. Nos dê graça, nos dê fome e sede, Senhor, para te conhecer através das Escrituras. Nos ensina a reorganizar as nossas vidas, para tratar com importância aquilo que é importante, para reorganizar, para fazer essa faxina no nosso coração. Nos ensina a fazer essa organização no nosso coração, colocando cada coisa em seu devido lugar. Nos ensina a como fazer isso na prática, nas nossas rotinas, como priorizar um tempo devocional de oração e leitura. Nos ensina, Pai, nos dê graça. Se nós estamos perdidos nisso, nos ajuda, nos dê a melhor estratégia para isso. Senhor, e nos ensina a ter um coração ensinável toda vez que nós abrimos a Bíblia. Nós dependemos e reconhecemos aqui a nossa necessidade do Teu Espírito para nos ensinar, para nos levar ao cerne, ao centro de cada texto bíblico. Nos ajuda, nós contamos com o Senhor, nos conduzindo nesse processo e também nos ajuda a ser maduros o suficiente para buscar a instrução naquilo que nós não entendemos. Nos dê esse coração, Pai. Nos dê um coração como o de Josias, que não somente se arrependeu, que não somente entendeu, mas também que praticou aquilo que precisou ser feito. Nos ajuda, como então viveremos? Nos ajuda a encontrar essa resposta nas Tuas palavras, que foram explícitas a nós nesse livro, Senhor. Amém. Só 2 recados, gente. No sábado que vem a gente vai ter a sala de oração. Vai ser o primeiro sábado de agosto, né? Hoje é o dia 1º, mas o primeiro sábado é a semana que vem. Então, sala de oração no domingo, no sábado à noite às 8 horas, então às 20 horas. E no domingo a gente vai começar uma nova série, que é a série A Oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, tá bom? Então vai ser imperdível, né? Convida os amigos aí.
Não sei se cabe muita gente, mas a gente vai assistindo online, né? Convida para assistir online e que vocês tenham uma semana abençoada, tá? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Tenham uma boa semana.